Irmãos, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos, bem-vindos, né? Para mais uma Parashá, a 28ª Parashá do livro de Levítico. Agora nós estamos no livro de Levítico, né? Com o nome Metzorá, que significa lepra. Para algumas traduções entende como hanseníase, né? E até tem outras traduções, mas assim, de forma geral, vamos considerar lepra mesmo, né? Com o tema de hoje, que eu achei muitíssimo sugestivo, né? O tema, que nós estamos aí às portas de Pêssar, já é segunda-feira à noite. Aliás, a partir de amanhã já os preparativos, né? Desde hoje, na verdade. Lá em casa a semana inteira, limpando a casa, isso e aquilo, e arrasta móveis, etc. Qual a conexão do Corban de Pêssar, do sacrifício de Pêssar, com o Taharat HaMetzorá, com a purificação de um outro ritual chamado Metzorá, né? Que é, no caso, a mensagem de hoje, que é Metzorá. Então, encontramos essa explicativa em Levítico 14:1 a 15:33, 2 Reis, livro de Romanos, como outros comentários e outros livros também. Aqui só uma referência, né? Então, achei muitíssimo sugestivo o tema para essa época de agora, do presente momento, essa mensagem. Preste bem atenção, que é bem interessante. Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome, eterno na beleza da Tua santidade, com a certeza de que nada poderemos fazer sem Ti. Cobre-me, Senhor, com as Tuas asas nesse momento. Abre os ouvidos de todos nós aqui, desta casa de oração, para retermos, aprendermos, praticarmos os ensinamentos da Tua Torá, que é Espírito e Vida, e Te agradecemos por esse momento, por essa porção, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Baruch Hashem. Um breve resumo de hoje. Leia acerca do leproso depois de sarado. Leia acerca da lepra numa casa e imundícias do homem e da mulher. Então, como sempre, né? A visão da restauração, ela fala de retorno. Você voltar por princípio, né? Voltar para dentro de nós mesmos, para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso espírito, para buscarmos lá limparmos. Lembra que eu falei da limpeza da casa, né? Então, é um período agora de limpeza dos nossos corações. O que o sacrifício de Pêssar ensina sobre Metzorá? Se olharmos para os rituais que compõem o Taharat HaMetzorá, que é o processo de purificação, para essa pessoa que sofre de um tipo de lepra. Então, o Taharat HaMetzorá é uma purificação para o leproso, aquele que tem manchas na pele, doenças na pele, né? Então, a Metzorá, ela está diretamente ligado para quem para o leproso, no caso. Então, para essa pessoa que sofre de um tipo de lepra, nota-se que eles têm uma semelhança com o ritual que nós já vimos antes na Torá. É bom notar, é bom lembrar, por exemplo, a 22ª Parashá, de nome Vaiakel, que eu dei essa Parashá, nome Vaiakel. Se você observar na Torá, esse nome Vaiakel não tem muitas vezes na Torá como Vaidaber. O nome Vaidaber, por exemplo. E falou e disse o eterno Moisés, né? Então, você vai encontrar Vaidaber inúmeras vezes, né? Em praticamente todos os livros da Torá você vai encontrar, quase que todos, você vai encontrar Vaidaber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, Vaiakel só tem 2 vezes. Olha a diferença. Vaiakel tem na Parashá Vaiakel. Vaiakel significa
e ajuntou, e reuniu, né? Na porção Vaiaquel, tem essa palavra, e numa outra porção, que automaticamente essa porção Vaiaquel, ela vai puxar o tema da outra porção, que tem Vaiaquel, que é aquela paraxá do levante de Coré, Datã e Abirã contra Moisés. Se levantaram contra Moisés, em rebeldia, lembra? Pagaram um preço bem caro. Então, você traz essa porção de Coré para Vaiaquel, e tem uma explicativa muitíssimo interessante ali. Então, sem você fazer força, a Torá ela conecta com outros livros. Sem você forçar a amizade, a própria palavra ela busca como um imã, ela busca outros livros e outras porções. Por exemplo, hoje, por que eu já comecei falando aqui na porção cujo nome é Metsorá? Por que eu já comecei falando de Pessa? Por que você fez isso, Rocha? O assunto, não fala de Pessa agora, fala da Metsorá. Nós queremos ouvir sobre Metsorá, nós não queremos ouvir sobre Pessa. Tá me entendendo? Então, naturalmente, sem a gente fazer força, ela chama, a porção de hoje chama o sacrifício de Pessa também. Por quê? Por que chama? Vamos ver agora aqui. Ó, amarelo e azul. Amarelo é referente a Pessa, que é o Êxodo 12, fala de Pessa. Durante as pragas, as 10 pragas, tem uma pausa no tempo e no espaço ali, antes da 10ª praga, pum! Depois da 9ª praga, para. É como se... Peraí, agora vamos tomar um café aqui, tomar um chá, que nem a gente fez essa pausa do coffee break aqui. Pausa para coffee break, levanta, estica. Agora vamos entrar num outro assunto, né? Isso que o Eterno fez ali. Como é que ele vai parar no desenrolar da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª? Depois da 9ª praga ele para, antes de vir a 10ª praga, para instituir Pessa. Entendeu? Então, Êxodo 12 é exatamente esse momento ali do coffee break que eu falei para vocês. Em azul está o paralelo, o ritual de purificação da Metsorá. Então, Corban de Pessa 12 e Metsorá 14. Levítico 14. Olha as conexões que tem. No livro de Êxodo 12, fala da madeira da porta, que é dada uma ordem lá para Josué, para pintar, marcar as vergas, os umbrais, as soleiras, né, da porta com sangue. Lembram disso? Porta. As portas não eram feitas de ferro, nem de bronze, nem de MDF, né? Hoje tem muito MDF. Então, eram feitas de madeira maciça. Então, fala de madeira. Na porção de hoje, Levítico 14:6, fala de pau de cedro. Pau de cedro é madeira. Olha os elementos. Tem o sangue do cordeiro. No ritual de Pêssar, tem o sangue do cordeiro que eles usam para marcar as portas, né? Em Levítico 14:6 diz: e molharão o isopo com sangue do pássaro degolado. Não é sangue de cordeiro, mas tem sangue. Entendeu? Terceiro tópico, né? Tem a mesma planta. Qual planta? Em Êxodo 12:22 fala do isopo. Isopo, que é uma espécie de um pincel, né? Um raminho assim, que você molha, seja qual líquido que for, para aspergir ou para pintar. Uma espécie de um pincel grande. Em Levítico 14 também fala isopo, né? Então são paralelos diretos ali, não há o que questionar. Tem o vaso de barro,
tem um recipiente de barro que é colocado o sangue, para eles pegarem o sangue e pintarem as portas, né? E no livro de Levítico, que é a porção de hoje, fala, em 14:5, degolará o pássaro num vaso de barro. Tem o vaso também, olha aí, mais um elemento. E tem as águas vivas, em Êxodo 14, fala o sangue nas portas e a água purificada, purificadora. Tem as águas vivas, sangue nas portas e água... Que água seria essa? Que nós fazemos uma conexão, Levítico 14:6, aliás, em Levítico 14:6, que fala de águas vivas, que é a porção de hoje, né? E em Êxodo 14, qual que seria essa água viva de Êxodo 14, irmãos? O ritual de Pêssar tem a ver com o ritual para você acessar no Santíssimo Lugar do Mishkan, do tabernáculo, por exemplo. É muito parecido o ritual de Pêssar, porque envolve sacrifício, né? Envolve arrependimento, envolve sacrifício de animal, envolve sangue, né? E tanto é que Arão adentrava uma vez por ano e aspergia sangue no propiciatório, na tampa da arca, né? Então, qual que seria a água? Nós vemos duas situações. No processo de libertação do povo do Egito, existe água ou não? Quando eles cantam o cântico de Moisés, lá, que as mulheres, os homens, cantam louvando porque eles viram os inimigos, o exército todo, que morreu afogado embaixo do quê? Embaixo das águas. Então aquelas águas tipificam o batismo e tipificam uma libertação, uma purificação, para se cumprir a palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Então, queira ou não, sem forçar a amizade, a travessia do Mar Vermelho significa o processo de quem crer e for batizado, o batismo, para se fechar o circuito completo, para se cumprir a palavra, mesmo porque quando João Batista viu Yeshua se aproximando e disse, tu é que tem que me batizar, não sou eu que tenho que batizar você. Porque ele sabia que ele precisava se arrepender, João, né? Mas Yeshua não precisava se arrepender, ele não tinha pecado. Mas o que Yeshua respondeu para ele, para João Batista? Disse assim, fique tranquilo, João, não fique preocupado com isso daí. A palavra tem que ser cumprida. E para a palavra cumprir, como eu sou a palavra, eu tenho que dar o exemplo. O exemplo vem de mim, eu sou a palavra. Então eu tenho que dar esse exemplo, que o batismo é necessário e você vai me batizar, para que a palavra fosse cumprida, entendeu? Então, tem a questão do batismo e tem a questão, tem água no Mishkan para você acessar no Santíssimo Lugar? Tem água nesse processo? Tem ou não? Tem água também. Então, vocês viram, nada escapa da palavra, tem águas vivas, né? Em Levítico, tanto em Êxodo como em Levítico. Achei muito, muito interessante. Então, esses 5 itens estão aí, está tudo aí. E vemos que o processo de purificação da Metzorá é praticamente uma versão pessoal da oferenda de Pêssar. Olha, são 5 itens ali diretamente ligados, assim, um paralelo muito forte, né? Não tem como não ver isso. A Torá trata da Metzorá como se ela fosse uma espécie de morto-vivo. Presta atenção nessa parte aqui. Um cruzamento entre a vida... Eu peço para um irmão providenciar uma aguinha para mim, sem gelo, por favor. Uma espécie de morto-vivo, um cruzamento entre a vida e a morte. E a maneira de entender isso é que há 2 partes em uma pessoa. Esse detalhe aqui é muito importante, irmãos. Que a gente às vezes pensa que está tudo bem, que eu estou em paz, estou bem de saúde, estou
estou com a minha conta boa, meu saldo bom no banco, está tudo bem, minha família, tudo bem. Só que a palavra diz assim, que para a gente nós estarmos bem em comunhão com Hashem, nós precisamos estar bem com os nossos irmãos. Então, às vezes a gente esquece, né? Puxa vida, se você olha só para os da tua casa, teu cônjuge, teus filhos, tá tudo bem entre vocês. Mas você tem um problema que você não resolveu lá com um cliente teu. Ou com outro parente distante, há um mês ficou uma bronquinha lá, você não resolveu, ficou em aberto aquilo. E isso é um problema, porque é uma brecha e causa um peso para você estar em comunhão com o Hashem. Então, a maneira de entender isso é que há duas partes de uma pessoa. A parte individual, de você estar bem, assim, nossa, estou muito bem, minha saúde está boa, eu estou em paz, né? Relativa paz, né? Mas há uma parte comunitária, em nós, irmãos, porque nós não fomos feitos para vivermos olhando para o nosso umbigo, olhando só para baixo, para o nosso umbigo, assim. Nós fomos feitos para nós sermos úteis e termos relação com os nossos irmãos. Úteis que eu digo nós sermos úteis em prol do reino, como servos de Hashem, e sermos auxiliadores e facilitadores para os nossos irmãos. E é possível ter uma parte de você morta e outra viva. Então, às vezes, nós não paramos para pensar nisso aí. Como indivíduo, você está vivo, é o que eu acabei de falar para vocês, mas a tua parte comunitária está morta. Então, se não tiver em equilíbrio essas duas partes, você tem um problema. Então, de certa forma, você está caminhando para as trevas, para a morte, porque é como se você estivesse fugindo da parte comunitária. Você não está praticando a tzedakah. Se sabe lá de um irmão que está com problema na sua família, mas você cria subterfúgios para não ir visitá-lo. Não, agora não posso, eu estou com uma reunião de negócios, eu estou resolvendo o problema de ações aqui na internet, que é uma coisa muito importante. O meu irmão lá que espere, meu parente lá, meu primo que espere. O irmão da congregação que está com problema, se podia visitar, levar uma palavra de alento, colocar a mão na cabeça dele e orar. A gente inventa subterfúgios, isso é uma coisa natural em nós, né? Então, a gente pensa que está bem, mas não está. Nós estamos num caminho não legal. Porque a nação, tudo isso... Porque a nação sacerdotal deve ser luz. Nós somos levantados, mas, Roxo, você está falando, eu não sou judeu, eu estou fora disso. Você está falando aí da nação sacerdotal dos judeus. Eu não sou judeu, não tenho comprovação. Mas você crê em Yeshua, irmão? Sim, creio em Yeshua. Creio em Yeshua. Então você é co-herdeiro. Junto com os judeus, você é co-herdeiro das bênçãos prometidas a Abraão. Mesmo você não querendo, você já se aproximou da comunidade de Israel. Efésios fala disso aí, Efésios 2. Mesmo se você não quer, mas eu não quero ser judeu, não quero estar próximo de Israel. Agora você já está. Não tem como sair disso. Então eu quero me desfazer. O que eu quero descrer, então. Não, você não vai chegar nesse ponto, né, irmão? Descrer. Então, eu quero dizer para vocês que quem crê em Yeshua já se aproximou da comunidade de Israel e você não é considerado judeu, mas você é considerado concidadão dos justos. Baruch Hashem. Então, por que estou falando isso? Porque a nação sacerdotal deve ser luz. Todos nós temos que ser luz para as nações. Antes de entregar tua oferta a Hashem, lembrando dessa passagem de Mateus 5, 23 e 24. O que diz a palavra? Antes de entregar sua oferta a Hashem, deixa a tua oferta ali, embaixo da cadeira ali, sai, levanta, volta,
Vai lá no teu parente que você, há um mês atrás, teve um conflito, teve uma divergência, alguma coisa com ele lá, um erro de comunicação, tal. Vai lá, irmão, me perdoa, sabe, eu falei coisas que não devia para você, falei demais, eu interpretei mal, não me leve a mal, tal. Me dá um abraço aqui. Você me perdoa? Perdoa. Baruch Hashem. É isso que o Eterno quer. Deus se volta. Então tá, um Shabbat Shalom para você. Agora eu vou voltar lá para Sarel. Ele volta, pega a oferta dele e entrega para Hashem. Isso que diz a palavra. A Metzorá enfrenta a tarefa de reabilitar e despertar a parte comunitária de si mesmo. Presta atenção, o objetivo da Metzorá, como tem, é muito forte com Peça, né? Reabilitar e despertar a parte comunitária de si mesmo. E o meio de fazer isso é a experiência da oferenda de Pessah. Por que é tão importante o Pessah nesse processo? A oferta de Pessah foi quando nós, como nação, nos tornamos uma comunidade em primeiro lugar. E agora, para voltar a juntar-se à comunidade, essa pessoa deve reencenar a sua própria versão pessoal disso. Vamos levar essas ideias um pouco mais longe, porque vemos que o Taharat HaMetzorá, né, todo aquele processo sacrificial da Metzorá, e o Korban, o procedimento de purificação e o Korban de Peça, estão conectados de uma forma ainda mais precisa, que nos ajuda a ver tanto a oferta de Peça, quanto a purificação da Metzorá, sob uma luz bem legal, bem profunda. Então, a história por trás da oferta sacrificial de Pessah, para nós entendermos de uma forma mais profunda. Vamos começar com a palavra negar. Negar, em Levítico, Tzará é descrito como uma negá. O que seria, então, essa palavra negar? Presta atenção, né? Em Levítico, Tzará, que é a lepra, é descrito como uma negá também. Então essas duas palavras, elas são muito próximas uma das outras, porque Tzará, ela tipifica mais essa doença de pele, né? Tipo uma hanseníase, assim, uma doença de pele. Visivelmente, você vê na pele feridas ou manchas, né? Algo assim. E a negá, ela não é somente isso, como é uma espécie de uma praga, de uma aflição. Pode não ser exatamente essa doença da pele, mas ela significa praga ou aflição também. E a tzará também é uma praga e aflição. Então, nesse sentido que as duas se encontram. E esta é a segunda vez que na Torá, que a palavra negar aparece. Qual foi a primeira vez? Foi em Êxodo 11:1. Aqui diz assim, vai Omer, Êxodo 11:1 não é na porção de hoje, é lá em Êxodo que fala das pragas, né? Vai Omer Hashem el Moshe od negar errad avi al faraó. E disse Hashem a Moshe, mais uma praga, mais uma aflição. Então aqui, essas palavras desse versículo 11:1 está se referindo a negar como praga ou aflição. Mais uma praga ou aflição trarei sobre Faraó, que seria a 10ª praga. Então, naquele processo ali da instituição de Pessah, ele é falado isso daí, que ele vai trazer mais uma praga, mais uma última praga a Faraó, mas uma praga bem pesada, bem pesada, que é uma aflição bem grande. A 10ª praga foi a primeira negá da Torá, e agora há uma negá chamada tzará. Então tem duas negá na Torá, assim como eu dei exemplo para vocês de Vaiaquel, que tinha só 2 lugares, aqui tem 2 lugares também. Veja como a Torá ela puxa, né? Por causa de algumas palavras em hebraico, ela conecta com a explicativa que você precisa entender. Isso é bem interessante, pode haver algo nessa conexão?
Será que em algum nível tsaraá não aparece apenas pela primeira vez em Levítico, mas poderia o primeiro exemplo de tsaraá ter ocorrido de alguma forma naquela 10ª praga? Sim, sim. Então você vê que negar com tsaraá e tsaraá com negar está implícito, está diretamente, ele aparece na 10ª praga. O de negar errado é a vid ale Mizraim. Trarei uma última aflição ao Egito. Isso está em Êxodo 11:1. Né? Poderia essa aflição de alguma forma ter sido a própria tsaraá? Isso parece loucura. Na 10ª praga eles não experimentam a 10ª praga mesmo não é uma lepra. É algo muito mais forte que a lepra. Não é uma mancha na pele, não é uma ferida na pele, é algo assim, né? É algo muito pior. Significa a morte. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. O primogênito morreu, os primogênitos morreram. O que isso tem a ver com lepra? Olha aí, ó. Agora que a gente começa a entender. Por causa da outra porção lá de Êxodo, lá de trás, lá de Êxodo, a gente começa a entender a mensagem de hoje aqui, né? O que isso tem a ver com lepra ou com tsaraá? Pode ser algo muito profundo a ver com tsaraá. Agora que dobrem a sua atenção, né? Agora que a coisa vai ficar mais interessante. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Como os primogênitos morreram e qual o significado de suas mortes? Voltando às Parashot Tazria e Metzorá, que começam a falar sobre... Opa, desculpa. Uma falha aqui. Forcei demais aqui o apoio. Então vamos lá. Que começa a falar sobre algo que parece não ter nada a ver com tsaraá. Voltando às Parashot Tazria e Metzorá, que começam a falar sobre algo que parece não ter nada a ver com tsaraá, que são as leis do parto. Então, após 8 versos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, a Torá faz a transição das leis do parto para as leis da tsaraá, esta aflição semelhante à lepra. Vocês estão entendendo aqui a questão do parto? Olhem, vou repetir para a gente voltar no raciocínio legal aqui. Como os primogênitos morrerem, qual o significado de suas mortes? Os primogênitos morrem. Então, se nós voltarmos a Tazria e Metzorá, e começam a falar sobre algo que parece não ter nada a ver com tsaraá, o que tsaraá tem a ver com leis do parto? Parece uma coisa distante, mas não é. Então, após 8 versos, como se fosse uma coisa mais natural do mundo, a Torá faz a transição das leis do parto para as leis da tsaraá, esta aflição semelhante à lepra. Então aí a coisa está ficando mais interessante agora, essa conexão da doença da pele, Metzorá, com leis do parto, né? O que as leis do parto ou do nascimento têm a ver com as leis do tsaraá? Por que eles estão justapostos agora, algo que parecia que estava um assunto lá e outro aqui, agora eles estão ali juntinho. Isso é um negócio bem interessante. Como entender isso? Como entender essa proximidade aqui? Então, se não fosse a questão da conexão com outros livros, com outras parashot, a gente não ia entender nunca. A resposta para isso pode estar no único exemplo que temos na Torá de uma pessoa em particular que realmente sofre de tsaraá. No único exemplo. Miriam. O que aconteceu com Miriam? Mais tarde no livro de Números. Arão, ao conversar com Moisés sobre a aflição que atingiu sua irmã, diz uma coisa bem curiosa. Presta atenção aqui. Arão diz: Al natehi kameit, que ela não seja como alguém que esteja morta. Olha, presta atenção, aqui essa passagem aqui é bem, requer uma atenção dobrada aqui, ó. Então as palavras de Arão, que ela não seja como alguém que esteja morta.
Mas que tipo de pessoa morta? Ela continua. Asher, ele continua. Asher, Zeitô, Merehen e Mo. Que ela não seja como uma criança que sai do ventre de sua mãe. Que ela não seja como uma criança que sai do ventre de sua mãe. Outra frase. Vai a Hel, Hatsi Bessarô. É um natimorto. Agora que nós vamos começar a entender. Muito interessante. Portanto, a Metzorá não é apenas como alguém que morreu. É como alguém que nunca saiu vivo do útero. Veja bem. A Metzorá não é apenas como alguém que morreu. Simplesmente ela morreu, mas ela não saiu viva do útero da mãe. Então é um ângulo diferente de ver as coisas. Alguém que morreu, ela pode estar viva ali e morrer, já com certa idade. Mas aqui não, está dizendo que alguém que estava para nascer, mas que não nasceu. É como alguém que nunca saiu vivo do útero. O significado mais profundo do Corban de Pessah. Agora a situação, sabe a visão de funil? Que é largo assim, depois ele vai estreitando e fica um pouco mais estreito e no biquinho fica mais estreito ainda. É o que está acontecendo aqui, a gente está afunilando para o entendimento ficar bem legal. Significado mais profundo do Corban de Pessah. O que aconteceu no Egito na noite da 10ª praga? Pensem lá um pouquinho. O que aconteceu no Egito na noite da 10ª praga? A morte dos primogênitos. Sabemos que o processo da saída do Egito foi como uma experiência de nascimento, claro. Como assim? Como assim, Rocha? Claro, primogênitos, mas tem primogênitos ali que não eram bebezinhos, né? Primogênitos, eram primogênitos, morreram, né? Tanto de homens como de animais. Tá. Pense um pouquinho mais. O processo de saída do Egito foi como uma experiência de nascimento. Como é que nós podemos entender isso melhor? O Corban de Pessah é uma oferenda que precisa ser comida com a cabeça do animal dobrada sobre os joelhos, o que lembra uma posição fetal. Uma vez eu coloquei no slide aqui, numa paraxá, sobre o sacrifício de Pessah, como que o carneiro, o cordeiro, ele é preparado, né, para ser assado, e como que ele é preso para ele não ocupar tanto espaço assim para ser assado. Então ele é dobrado, a cabeça dobrada sobre os joelhos, o que lembra uma posição fetal, né? Então, posição fetal te leva a uma lembrança de útero, né? Alguém que está ainda em formação é fetal, não saiu do útero, está lá no útero ainda. Então, esse formato da preparação do cordeiro, nada é em vão, nada escapa a esses detalhes para a gente entender o que o Eterno está para mostrar. É preciso que o sangue seja pintado na porta, presta atenção. É preciso que o sangue dos cordeiros sejam pintados na porta, no batente superior, no lintel, que são porque a porta ela tem os batentes laterais e tem o batente superior. Em cima do batente superior, uma viga de madeira, ficam os tijolos ou argamassa, né, da casa. Então esse batente superior ele delimita, separa entre a alvenaria e a porta que vai embaixo. É uma peça, uma viga de madeira assim, horizontal. É o batente superior. E tem os dois batentes laterais para a porta também ficar fixada e poder fazer um movimento de fecha e abre e fecha, né? E também tem o SAF, que é a soleira umbral. Umbral. Se alguém já pensou, não, o umbral da porta é a parte de cima. Não, é o piso. Umbral é o piso. É uma linha também de madeira, ou pode talvez ser até de pedra, mas que delimita a pedra que fica para fora da porta, com o piso de madeira, provavelmente, que vai ter dentro da casa. Então, é um delimitador de pisos, que separa ali. Esse é o SAF, soleira ou umbral, né?
Então, a palavra diz que o sangue ele é manchado tanto no batente superior, nas laterais, como no chão também. Não são só em 3 lugares a porta. Principalmente também no lugar que você vai pisar, presta atenção. Então, a porta inteira é ladeada. A porta inteira é ladeada com sangue, com marca de sangue de cordeiros, né? Todas as 4 partes da porta estão cobertas de sangue. Uma porta totalmente ensanguentada. Espera aí. A palavra diz que para a gente ter acesso ao reino de Hashem, ao reino dos céus, nós passamos por uma porta, e esta porta nós podemos chamar de Mashiach. E o sangue imaculado do Mashiach nos purifica de todo o pecado. Então, quando você passa por essa porta, você é ladeado com esse sangue em todos os lados. Não fica uma parte, não fica uma brecha. O Eterno não faz você adentrar no reino só 70%, 75%, 50%. Você é coberto totalmente com o sangue dele. Não fica uma brechinha. Nós somos totalmente lavados para você adentrar nessa porta, né? Então, se essa porta fosse manchada em 3 lugares, ela não estava pintada corretamente, não estaria pintada corretamente. Faltava ficou um espaço vazio ali. Como? Principalmente na parte que eu vou passar, não tem sangue. Então, uma porta totalmente ensanguentada. E ficamos atrás daquela porta das casas e esperamos a noite toda. Ninguém pode passar pela porta até de manhã. Existia uma ordem, né, que o Eterno estabeleceu, passou para Moshe, para Josué. Ninguém vai sair das casas só pela manhã. Ninguém vai sair das casas de noite. Porque de noite vai vir o anjo exterminador para pôr fim aos primogênitos. Porém, o que diz a palavra? Quando o anjo vir e ele enxergar a marca de sangue nas portas, ele passará sobre as casas, não fará mal para as casas que tiverem marca do sangue dos cordeiros nas portas. Ele passará sobre. Esse passar sobre chama-se Pessah. Pessah, passar sobre. Baruch Hashem. Esse é o genuíno entendimento de Pessah, passar sobre. E pela manhã corremos com Berri-Pazon. E pela manhã corremos com Berri-Pazon. Nós corremos com pressa, porque daí se cumpriu o tempo que você tem que sair da casa. Você não vai ficar mais ali. Só que nem todos saem da casa. Tem primogênitos que morreram. Quais primogênitos que morreram? Os primogênitos cujas casas não tinham marca de sangue nas portas. Muitos primogênitos morreram e houve muito pranto naquela manhã. E pela manhã corremos. Não parece um nascimento? Não parece um nascimento? Então, para quem estava dentro da casa, os primogênitos que estavam, aliás, todos, estavam como se estivessem dentro de um útero da mãe. Olha que interessante. E para sair vivo daquela casa, se as portas não tiverem sangue, o primogênito que estava lá dentro não sai vivo da casa. Ele fica morto lá dentro. Por isso aquilo que foi falado na conversação com Miriam, né? Tipo um natimorto. Entendeu? Natimorto que está nascendo morto ou não nasceu, já morreu dentro do útero. Então, esses são os egípcios. Olha que interessante, muito interessante. E tem algo bem mais interessante que vai vir em seguida aí, que nós vamos entender por que Yeshua falou na Brit Hadashah, tipo assim, se vocês creem, né? Se vocês creem em Moisés, vocês creem em mim. Se vocês não creem em Moisés, vocês não creem em mim. Porque Moisés falou a meu respeito. Na Brit Hadashah, palavra de Yeshua, né? Então, de que forma que Moisés falou de Yeshua? Dessas maneiras, dessa forma aqui.
nós estamos entendendo. Mas vai vir algo bem mais profundo que isso daqui. Então nasceu naquela noite uma comunidade, a comunidade de Israel, uma coisa nova nasceu, né? É como esperar, 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 e então correr para nascer. Berripazon. O correr para nascer, nascer com pressa, né? Então, esse aqui é o lado interessante. Vocês não são mais apenas um grupo de famílias dispersas, presta atenção. A um novo nível em sua existência, vocês são uma nação agora, vocês são uma comunidade. De acordo com o texto, não havia casa no Egito que não tivesse alguém morto. Bem, se os lares eram como o útero para Israel, os lares também eram como o útero para o Egito. Alguém morreu nessas casas. O Egito parecia um natimorto naquela noite. Então, todas as casas dos egípcios eram, queira ou não queira, eram natimorto. Eram como bebezinhos que não nasceram, que ficaram dentro do útero. Só que a palavra, você veja, para não contradizer a própria Brit Hadashah, né? Nós já vamos entender para frente o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Porque o que significa ser uma comunidade? Os elos que ajudam uma comunidade a sobreviver ao longo do tempo são, na verdade, os primogênitos, as crianças líderes. Sim, os que nascem primeiro, eles têm uma função de maior responsabilidade para com os seus irmãos, né? Tem muitas situações que em razão da situação dos pais, o mais velho ele serve como um tutor, representando o pai ou a mãe para cuidar dos irmãos. Isso acontece muito, 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 essa situação aí. São eles que ajudam a transferir a cultura da comunidade de uma geração para outra, são a ponte entre uma geração e outra. E havia um costume, segundo a Torá oral, existia um costume dos pais para com o que nascia primeiro, em passar uma bagagem muito grande de conhecimentos da própria Torá, dos bons costumes, das boas tradições, para o primogênito. Porque o pai não sabia, a mãe não sabia quanto tempo eles iam viver, e quanto mais bagagem o primogênito tivesse, ele ia ser um esteio, ele ia ser um tutor para os seus irmãos, para os seus irmãozinhos. Entendeu? Isso já faz parte das tradições, dos costumes dos judeus, né? Por isso que dá tanta ênfase assim pro primogênito. Tanto é que a própria Torá diz que o primogênito ele merecia uma porção dobrada, né, em relação aos outros filhos. Vamos lá. Foi essa ponte que o Egito perdeu naquela noite, e sem o primogênito, a própria sociedade começa a degradar-se e começa a enfraquecer. Como comunidade, o Egito e Israel passaram por um processo de nascimento naquela noite, um nascimento bem sucedido para Israel e um fracasso para o Egito, para que se cumpra a palavra de Êxodo 4, 22 e 23. Então, os hebreus que foram livres, né, da morte, então foi um nascimento bem sucedido, e foi um fracasso porque os egípcios não saíram das casas, ficaram mortos lá dentro, e houve muito pranto. Então isso tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Êxodo 4, 22 e 23, quando Hashem diz para Moisés, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Nós estamos fazendo, então, todos esses paralelos aí com a questão do primogênito, para entender que primogênito, o Eterno está se referindo a Israel, né? E eu te disse, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste. Faraó recusou deixar liberar, né, o povo hebreu, deixá-lo ir. Então, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito, foram as palavras que Hashem falou. Então, se cumpriu a palavra do Eterno. Em Êxodo, foi dito em Êxodo 4, 22 e 23. Notamos que em Êxodo 11, 5, onde diz, o Meit Kol Behor, e morrerá todo o primogênito,
essa tradução está errada. Presta atenção aqui que eu falei agora há pouco para vocês, que vai dar um entendimento assim muito, muito, muito legal sobre a veracidade do Mashiach, né? E com relação ao nascer de cima também, né? Que acontece com cada um de nós. Como que nós estávamos, ou quando que nós a situação em que a gente se encontra antes de nascer de cima. Ó, Êxodo 11:5, onde diz, o Meit Kol Behor, e morrerá todo primogênito, essa tradução não está correta. Nós temos que estar ligadinhos ali na Torá. Essa Torá. Essa Torá aqui, que tem a parte em hebraico, né? A gente vai se acostumando a trabalhar com frases, palavras-chave em hebraico, por isso que a gente consegue dar essas parashot com esses explicativos. É muito necessário e interessante que cada um de nós tenhamos essa Torá, em hebraico e português. Né? Qual que é a tradução? O correto de o Meit Kol Behor é estão mortos. O correto é Êxodo 11:15, estão mortos todos os primogênitos. Mas espera aí. Vamos raciocinar aqui um pouquinho. Como estão mortos todos os primogênitos? Ó, o verso 5 de Êxodo 11 não descreve a palavra morrerão. E eles morrerão. Apenas diz que eles estão mortos. Espera aí. Mas eles morreram. Eles estavam vivos, né? Clinicamente falando. Mas quando veio o anjo exterminador, eles morreram. Tudo bem. Parece que a palavra, que é a tradução de 11:5, parece que estava certo. É tipo, morrerá todo o primogênito. Pela lógica, espera aí. Eles estão vivos. Estou vendo lá, aquele lá é primogênito, aquela menina é primogênita, aquele outro rapazinho é primogênito, aquele senhor lá é primogênito. Eu estou vendo eles, estão vivos. Isso antes da praga, claro, né? Mas a palavra está querendo dizer que esses que você está vendo correndo ali, o menino, a menina, aquele senhor, eles já estão mortos. Está certo isso? Isso aqui não é um comentário do Jair, é um comentário da Torá. Quem já entendeu isso? Levante a mão, que eu estou dizendo. Quem já entendeu isso? É tremenda a Torá, queridos. Sabe o que está dizendo aqui? Está falando de Yeshua. Está falando de nascer de cima. Está falando que para nós nascermos de cima, antes disso, nós estávamos mortos. Clinicamente, a gente está vivo. Né? Pode vir uma pessoa aqui na Sarel, sentar ali ou ali, mas ela nunca teve uma experiência com Mashiach. Ela está viva espiritualmente? Não. Ela está morta espiritualmente. Se ela morrer naquele momento, eu não garanto a salvação dela. Se ela não confessou Yeshua, eu não posso garantir. Quem sou eu, né? Ninguém pode garantir a salvação dela. Mas, se ela declarar pelo coração e com seus lábios, nossa, Yeshua é o Senhor, Ele é meu Salvador, eu entendi, Baruch Hashem. A partir daquele momento, as coisas mudam para ele. Ele confessou diante dos homens que ele crê no Messias. Né? O que está querendo dizer aqui? O verso 5 não descreve morrerão, apenas diz que eles estão mortos. Como pode ser isso? Como eles poderiam estar mortos antes de Hashem enviar a praga da morte de Êxodo 12:29? Está escrito na Torá, irmãos. Isso é fantástico. Isso é tremendo. Isso aqui são revelações, né? Que a gente não costuma abrir a Torá e entender isso. Isso aí vale ouro, uma pérola. Entenderam onde eu quero chegar? Está dizendo aqui, que tanto os hebreus quanto os egípcios
antes deles passarem pelo processo do sangue do cordeiro, todos estavam mortos. Não tem salvação fora de Yeshua. Então todos sem Yeshua estão mortos. Por mais que eu estou muito vivo, eu peso 120 quilos, estou muito bem de saúde, eu tenho de saldo na minha conta $1 milhão de dólares. Tenho uma boa casa, tenho 5 carros, tenho casa na chácara, na praia, tenho casa em Miami. O que adianta? A pessoa está morta. Se ela não confessar Yeshua e se arrepender, né, não confessar, não tem salvação. Então eu achei tremendo isso aqui, que na própria Torá está se cumprindo a nova aliança. Como eles poderiam estar mortos antes de Hashem vier a praga da morte de Êxodo 12, 29, a praga da morte, a morte dos primogênitos? Eles estavam mortos, a Torá está dizendo isso. Só um pouquinho. Acho que é o último slide aqui. Olha, isto é, com o pecado de Adão e Havá, todos pecaram e morreram espiritualmente e carecem das misericórdias de Hashem. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hashem poderia ter matado todos os primogênitos na noite passada, mas eles foram salvos por Hashem. É como se o que estava morto ressurgiu. E isso só foi possível quando o anjo exterminador, ao ver a marca de sangue de cordeiros nas portas das casas, tudo isso apontando para o sacrifício do Messias no madeiro, lá no Gólgota, ele passa por cima. O anjo não faz nenhum mal para os primogênitos hebreus que estavam dentro das casas, não faz nenhum mal, ele passa por cima, nos lembra, e passar por cima, a palavra passar por cima nos lembra nascer de cima. Não estou dizendo que ele passou por cima, nascer de cima, estou dizendo que a palavra, né, passou por cima da casa. Mas para ele sair da casa, porque ele não foi morto, ele nasceu de cima. Por que ele nasceu de cima? Porque ele passou pela porta com as marcas de sangue. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque se crescem, agora aqui é o último versículo, última frase, né, da paraxá de hoje. Palavras de quem que são essas palavras? Do Messias. Porque se crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Entenderam, então, a forte conexão que tem Metzorá com Pessar? Muito, muito forte e muito próximo. Muito forte e muito próximo. O Eterno abençoe a todos.